Olá, meninos e meninas. Eu sou o professor Júlio Vieira. Essa é a nossa primeira aula de literatura e nessa aula eu pretendo fazer uma pequena revisão de alguns conteúdos que vocês estudaram na primeira série e que são importantes para a gente entender o desenvolvimento da literatura brasileira durante o século XIX, tá? Principalmente esses primeiros séculos da literatura brasileira, que vão desde o descobrimento com o quinhentismo, o século XVII com o Barroco e o século XVIII com o Arcadismo. Então, logo após o descobrimento, começa no Brasil um movimento que a gente não pode necessariamente chamar ainda de movimento literário, porque ainda são portugueses escrevendo sobre o Brasil, principalmente, né? Mas como se escreve no Brasil e se fala do Brasil, então esse movimento é importante para nós, para a gente entender a literatura brasileira. É isso que a gente chama de quinhentismo. Esse nome é porque esses textos foram escritos todos nos anos 1500, ou seja, século XVI, né? Logo após o descobrimento. Essa literatura do quinhentismo vai se dividir entre literatura de informação, a gente chama de literatura de informação, todos os textos que eram produzidos no Brasil com a finalidade de informar a metrópole sobre a situação da colônia. Então, isso começa com a Carta de Pero Vaz de Caminha, mas existem diversos outros documentos que também têm seu valor literário, mas que servem para informar a metrópole ou as metrópoles, porque nesse primeiro século de colonização uma parte do Brasil tinha a França como metrópole, mas também nós tínhamos espanhóis escrevendo sobre o Brasil, tínhamos alemães escrevendo sobre o Brasil, franceses escrevendo sobre o Brasil. Então, toda essa literatura que tinha como finalidade se reportar à metrópole é chamada de literatura de informação. Nessa literatura de informação, são importantes as descrições que se fazem da Terra, isso vai ser fonte depois para os escritores românticos, tá? E também as descrições que se fazem dos indígenas, porque isso também vai ser fonte para os escritores românticos e para todos aqueles que se referem aos indígenas depois, tá? E no segundo viés é a literatura de catequese. A literatura de catequese era representada principalmente por esse padre, cuja imagem vocês estão vendo aí, que é o José de Anchieta, que servia para tentar converter os índios, que eram os povos recém-conquistados, mas também tentar converter aqueles portugueses, aqueles colonos que passaram a viver no Brasil e que também vinham com uma vida desregrada e tudo. Então, a literatura de catequese, ela tinha a finalidade de ensinar, de pregar os valores cristãos para todos os habitantes do Brasil naquele momento. Basicamente, era isso que havia no quinhentismo, tá? A literatura de informação e a literatura de catequese. No século XVII, nós temos o Barroco. Tá? O Barroco já vai sofrer uma influência da arte que era produzida na Europa. Também não é um movimento literário brasileiro, porque nós temos ainda poucos escritores, não havia ainda a constituição de um sistema literário no Brasil, mas já são alguns escritores radicados no Brasil, já existia uma certa vida cultural no Brasil. Então, o barroco, a literatura barroca, embora ela seja representada no Brasil principalmente por dois escritores, mas ela já tem uma relevância muito grande para a história literária brasileira. Tá? A principal característica do barroco é a dualidade. Isso deriva também do contexto histórico do surgimento do Barroco, que é uma oposição entre o racionalismo, que seria cultivado a partir da Reforma Protestante, esse negócio todo, e o medievalismo, o tradicionalismo católico, a força da contra-reforma, o medo do Tribunal da Inquisição, essa coisa toda.
Essa dualidade vai se manifestar na arte por meio de jogos de contrastes. Em literatura, isso se manifesta por meio de antíteses e paradoxos. Essas duas figuras de linguagem que representam contraposições de sentidos opostos, certo? O jogo de contraste vai se manifestar também nas artes plásticas, esses jogos de claro e escuro, enfim. Mas no que nos tange aqui mais propriamente, que é a literatura, essa arte dualista se manifesta por antíteses e paradoxos. Havia também duas correntes dominantes no Barroco, que eram o cultismo e o conceptismo. O cultismo se manifestava pelo rebuscamento da linguagem e pelos jogos de palavra que constituíam o texto. Tá? Vocês vão ver a principal manifestação cultista no Brasil no poeta Gregório de Matos. O Gregório de Matos vai jogar com a linguagem, vai torcer as palavras à maneira que lhe convém. Tá? E o conceptismo se manifesta pelo jogo de ideias. E vocês vão ver isso manifestado principalmente nos sermões do Padre Antônio Vieira, em que existe todo um raciocínio lógico que é desenvolvido para conduzir o leitor a uma determinada conclusão, que no caso dele lá era a conversão, né, aos ideais cristãos. Não significa que o escritor, que o Gregório de Matos, por exemplo, era só cultista e não usava do jogo de ideias. Nós temos diversos poemas do Gregório de Matos em que ele vai explorar esse jogo de raciocínio. Por exemplo, se vocês pegarem um soneto famoso do Gregório de Matos, em que ele fala pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, de sua vossa alta clemência me despido, pois quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Ele constrói todo um jogo de raciocínio para dizer para Deus, ele está falando com Deus diretamente, que ele é pecador, mas o perdão dele não serve só para o perdão dele, serve também para a glória divina. Então é como se ele estivesse argumentando com Deus que como se ele estivesse argumentando com Deus que perdoá-lo era uma questão de valorização do próprio Deus. Né? Então, é um jogo de raciocínio. Né? E o Antônio Vieira também vai usar desse jogo de contrastes, também vai usar de paradoxos. Então, existe também um certo cultismo. Né? O principal recurso retórico que o Antônio Vieira usa em diversos sermões é o lançamento e recolha. Isso é uma espécie de jogo de palavras, em que ele lança as ideias, depois ele volta retomando cada uma dessas ideias. Então, o barroco vai se manifestar também por isso. E é característica do barroco o exagero. Tá? Então, vocês vão encontrar um vocabulário que é rebuscado, e não é rebuscado só para nós agora, nós do século XXI, lendo Gregório de Matos, que escreveu no século XVII, não. Ele já era rebuscado à época. Tá? Então, nós temos esse vocabulário rebuscado, nós temos exagero nos sentimentos, nós temos exagero como característica geral do texto, certo? Isso é um resumo bastante rústico da arte barroca. No século seguinte, nós temos uma arte que vai se desenvolver em oposição a esse exagero do barroco, que é o arcadismo. Tá? O nome arcadismo vem de Arcádia, que é a retomada desses valores clássicos. Antes, a gente está falando aqui da literatura brasileira no início da colonização. Né? Mas no resto do mundo, leia-se, na Europa, estava havendo no século XV e XVI o Renascimento. Né? E o Renascimento retomava os valores clássicos. Depois do Renascimento vem o Barroco, né? E o arcadismo vai ser uma retomada, o arcadismo também vai ser chamado de neoclassicismo,
porque ele vai retomar esses valores clássicos. Então, ele vai dialogar com a literatura, com a cultura greco-romana, né, com a mitologia clássica, com tudo isso. Mas vocês vão perceber, muito notavelmente, na literatura árcade, muito principalmente na do Brasil, aqui vocês estão vendo o frontispício, é a primeira página, a capa da edição original de Marília de Dirceu, que é a principal obra árcade brasileira, tá? Além dos sonetos de Cláudio Manuel da Costa, né? Mas Tomás Antônio Gonzaga era uma espécie de líder desse movimento. Mas vocês vão perceber duas características fundamentais. São o fugere urbem e o locus amenus. O que são essas características? Fugere urbem e locus amenus. Vocês vejam que estão em latim esses termos, já representando essa retomada dos valores clássicos. Fugir da cidade para um lugar de tranquilidade. Então, existe na literatura árcade uma tentativa de valorização de uma vida simples, no campo. É por isso que em Marília de Dirceu e na maioria dos poemas de amor do arcadismo, a, a amada, a mulher, é representada como uma pastora. O sujeito lírico é um pastor que toca uma lira, que toca uma sanfoninha. Né? Marília de Dirceu começa assim: eu, Marília, não sou nenhum vaqueiro que viva de pastar alheio gado. Então ele é um vaqueiro, mas ele não é um vaqueiro do gado dos outros, é um vaqueiro do gado próprio. Então tem essa coisa da simplicidade de ser um sujeito do campo, mas é uma vida simples e rica em experiências. Né? Por último, tem a característica do carpe diem. Tá? Então, gente, essa vida simples vai ser valorizada em detrimento da vida conturbada dos centros urbanos. Tá? E tem aí o carpe diem, que é presente também no barroco e permanece no arcadismo, que é o aproveitar o momento presente. O que é aproveitar o momento presente? No barroco, o carpe diem poderia significar aproveitar a mocidade, aproveitar que a juventude é passageira, ou aproveitar para arrepender-se enquanto é tempo, porque o tempo do ser humano é curto, a vida é curta. Né? No arcadismo, nós temos essa coisa, esse pensamento de gozar a mocidade. Tá? A juventude é o momento de plenitude da vida e ela é passageira, então ela deve ser aproveitada. Carpe diem significa, literalmente traduzindo do latim, colha o dia. Então, colher o dia é aproveitar o momento. E esse era o ideal da literatura árcade. Por que eu estou revendo com vocês esses três movimentos literários? Porque é do diálogo com esses três movimentos literários, seja com aproximação ou com distanciamento, que vão se estabelecer os movimentos literários seguintes. Agora, no segundo ano, nós vamos estudar o romantismo e os realismos, né? Então, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo. Todos esses movimentos, de alguma maneira, seja reafirmando ou negando, vão dialogar com esses movimentos literários do primeiro momento da colonização, a chamada literatura colonial. Certo? No mais, obrigado pela atenção e até a próxima aula.